Bom dia, querido, bom dia, querida. Eu quero compartilhar com você hoje algo muito especial. Tenho falado nesses dias sobre a depressão, sobre a ansiedade. E eu quero contar para você como foi que eu me vi com depressão. A situação começou quando eu mudei de empresa. Eu mudei de trabalho, de uma companhia para outra, eu recebi uma proposta para ir para uma outra empresa. E quando eu cheguei nessa empresa, eu não me adaptei. As coisas não estavam indo bem para mim, eu não estava gostando do ambiente de trabalho, talvez por conta da forma que eu trabalhava antes, comecei a trabalhar depois, eu sei que isso tornou para mim um obstáculo na minha mente. O que aconteceu para desencadear uma depressão em mim diante dessa situação que eu não esperava? O problema todo foi que eu não tive a ideia, não tive a predisposição de compartilhar com ninguém a minha dor. Eu estava sentindo dor. Eu não saía para trabalhar com vontade, eu não queria trabalhar com vontade, não tinha vontade de trabalhar, mas eu ia assim mesmo. E quando voltava do trabalho, ao invés talvez de eu procurar alguém para conversar, os meus dias se tornavam cada vez mais escuros, mais difíceis. Dormir era difícil, sair para trabalhar era difícil, porque eu estava com um conflito na minha mente. Eu não estava resolvido na mente com a nova condição de trabalho. E isso foi me levando, eu fui empurrando isso sozinho, chegou um ponto que estourou. A tampa da panela voou. E quando essa tampa da panela voou, eu me vi numa condição emocional difícil. Por quê? Porque eu me perdi de mim. Já não era mais eu. Minha esposa me via fisicamente, mas não tinha mais o marido. Os meus filhos me viam fisicamente, mas não tinham mais o pai. Por quê? A minha mente me dominou. Os meus sentimentos me dominaram. A minha vida me levou por um caminho de tristeza, de absoluta incerteza de que eu queria ainda continuar vivendo. A incerteza de que eu poderia dar certo. E isso me afetou demais, a minha vida parou. E a vida da minha esposa precisou parar. Porque agora ela já não era mais mãe de 3, ela era mãe de 4. Ela começou a cuidar de mim e dos meus 3 filhos. E eu estava como criança. Era difícil viver, eu não dormia à noite e durante o dia, por conta dos remédios que tomava, eu me via sonolento e dormia durante o dia. Foi um processo terrível. Mas o que eu quero falar para você com isso? Nós vamos conversar durante esses dias como foi o meu processo, como foi essa condição. A primeira coisa que eu fiz, querido, foi a minha esposa me ajudando. Ela reuniu algumas pessoas que eram amigos próximos e começamos a cuidar da minha vida espiritual. A gente começou a lidar espiritualmente com a situação. Logo depois, a gente começou a buscar a ajuda de um profissional para nos ajudar, para nos auxiliar, onde eu pude abrir o meu coração e contar um pouco daquilo que eu estava passando. Quando eu comecei a lidar com a parte espiritual, com pessoas que poderiam me ouvir, me dar atenção e me ajudar, eu comecei a enxergar as coisas de uma outra forma. Logo depois as coisas começaram a se desencadear. Deus começou a mover a história das coisas, colocando tudo no seu devido lugar. O que eu quero dizer para você é que se você está passando por isso hoje, se você está se vendo numa situação que você acha que não tem saída, não fica com isso sozinho para você. O que acabou comigo foi estar sozinho. Não queria compartilhar com a minha esposa que eu não estava bem no trabalho. Não queria compartilhar com os amigos, com pastores, com colegas que eu não estava bem no trabalho. Talvez por orgulho. E o orgulho mancha a gente. O orgulho suja a gente. O orgulho nos deixa impedido de viver. O orgulho me trouxe a depressão. Quando eu abri o meu coração, quando eu pude compartilhar a minha dificuldade, o meu sentimento difícil que estava dentro de mim, eu comecei a me libertar. A libertação começou a vir porque eu comecei a colocar para fora. E as pessoas que me ouviam traziam para mim sempre um entendimento de que existiam pessoas piores do que eu. Eu estava reclamando porque não estava adaptando ao trabalho. Tinha pais de família acordando pela manhã, felizes da vida, ainda assim desempregados. Tinham pessoas acordando pela manhã com uma doença terminal no hospital e eu reclamando porque não tinha o meu trabalho como eu queria. Então, isso é só um começo daquilo que eu tenho para falar com você. Eu entrei nesse processo depressivo e foi difícil para mim vencer, mas eu tive a graça de Deus, a minha esposa me conduzindo, eu pude abrir o meu coração, conversar com as pessoas e assim começar a ser liberto.
E durante esses dias nós vamos conversar sobre isso. Estou conversando com você, falando um pouquinho de como foi esse início e dizendo para você, tem jeito. Eu não sei se você está passando por um período depressivo hoje, por algum conflito na sua vida, na sua mente, mas eu quero dizer para você, tem solução. Não segura essa bomba sozinho, não. Não segura isso sozinho. Compartilha com alguém. Com certeza você terá alguém que vai te ouvir e vai te fazer entender que há um caminho para sair disso. Viu? Deus abençoe você nessa manhã. Eu quero deixar um texto para você, para que haja a sua meditação em nome de Jesus. Nessa manhã, um texto que diz assim, olha, Provérbios capítulo 24, verso 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, entenda, não seja frouxo, seja forte, seja corajoso, seja forte, seja corajosa. Fale com alguém, senão a sua força vai diminuir. Compartilha, não fique sozinho. Fala com alguém. Nós estamos nesse mês aí do Setembro Amarelo, tem tantas pessoas querendo ouvir alguém que esteja disposto a falar. Não se esconda não, fale com alguém. Não seja orgulhoso, senão a depressão te pega. Deus abençoe você. Um beijo no seu coração, fique na paz do Senhor.